número 10, hoje a partir do versículo de número 22. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo de número 22. Nós estamos separando os capítulos por tópicos, tá? Para que a gente possa compreender, né? Todos os pensamentos que o apóstolo Paulo colocou aqui. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ou provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos nós mais forte do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Se contudo alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comeis, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Se eu, com gratidão, participo, porque sou censurado por causa daquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar-se. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Paulo, nesse tópico, do versículo 22 ao versículo 33, Paulo está falando da liberdade cristã. Só que a liberdade cristã, ela não é libertinagem cristã. É uma liberdade, vamos dizer assim, controlada. É uma liberdade com consciência. É uma liberdade pautada pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus fala até aqui, é até aqui. Se a palavra de Deus fala, você pode avançar, você avança. Então, nós somos homens e mulheres livres. Mas nós somos homens e mulheres livres para cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. Nós não somos homens e mulheres livres para pecar. Nós não somos homens e mulheres livres, né, para fazer ao contrário do que está escrito na palavra de Deus. Não. Nós somos homens e mulheres livres porque Jesus nos libertou para que se cumpra em nós a palavra de Deus. Amém? Então você veja que a liberdade cristã,
É a liberdade entre 4 linhas que se diz Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo, ele começa dizendo, né? Será que nós conseguimos provocar ciúmes em Deus? Olha o que Paulo diz. Aí ele fala, somos nós mais fortes do que ele? Claro que não. Então tudo que nós fazemos fora das 4 linhas do Evangelho, nós tentamos a Deus. Nós provocamos a ira de Deus contra nós mesmos. Por isso que é importante toda decisão que vamos tomar. Por isso a importância de tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Primeiro, consultamos a vontade de Deus. Primeiro, consultamos a palavra de Deus. Para que não tentamos a Deus em fazer alguma coisa, conhecendo a palavra e mesmo assim fazendo o que é errado. Então é isso, você provoca a ira de Deus contra você. Então Paulo diz, ou provocamos os ciúmes do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Em nenhum momento nós provocamos ciúmes no Senhor, e em nenhum momento somos mais fortes do que Deus. Aí ele diz, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O que Paulo está dizendo? Que é importante você conhecer como funciona tudo. Tudo, porque às vezes você vai ter que pregar para pessoas no mundo dela, senão você não ganha ele para Cristo. Amém? Vou dar um exemplo. Nós saímos daqui lá para a favela do Rio, favela do Alemão. Se nós chegarmos lá falando o que nós estamos falando aqui, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Mas se você chegar lá, com o mesmo dialeto deles, colocando algumas frases que eles usam, no meio da pregação, da palavra de Deus, você ganha ele para Jesus. Porque aquilo lá é o mundo dele. Paulo diz, eu me fiz louco para ganhar os loucos. Me fiz judeu para ganhar os judeus. Me fiz gentil para ganhar os gentios. Então Paulo, ele conseguia falar a língua daquele povo, daquela cidade, introduzia nas pregações deles os costumes deles, para que Paulo pudesse ganhar o coração daquelas pessoas. Então nós não somos diferentes. Nós também temos que entender. Então nós precisamos saber o que acontece no mundo. Precisamos saber. Precisamos saber como funciona a vida de um usuário de droga. Nós precisamos saber como funciona a vida de uma prostituta. Saber. Por quê? Porque você vai pregar o evangelho para essas pessoas. Então você tem que pregar a palavra de Deus dentro do mundo que ela vive, que ele vive. Quem está entendendo, diga amém. Para ganhar ele para Jesus. Então Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. É lícita você conhecer como funciona tudo neste mundo. Mas é claro que nem tudo que você vai aprender, você vai aplicar. Amém, Jesus? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, nem todas edificam. Então eu preciso saber o que eu posso trazer para a minha vida, o que vai ficar só no campo da pregação para ganhar a vida da pessoa. Amém? Então eu preciso ter esse equilíbrio de conhecer tudo, como funciona tudo, mas não me deixar me contaminar por aquilo. Amém, Jesus? Então esse era o equilíbrio que Paulo tinha. E aí o versículo 24 ele diz, ninguém busque proveito próprio. Amém? Então, quando você adquire muito conhecimento, e aí você começa o quê? A querer tirar proveito daquilo. Mas de uma maneira errada. Porque quando o Senhor Jesus nos dá o conhecimento, quando o Senhor Jesus coloca em nós o Espírito Santo,
O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele começa a revelar para você todas as coisas do mundo, para que você possa entender, não, aquilo ali, ó, as pessoas fazem aquilo porque é controlado pelo diabo, aquilo ali é um vício, aquilo ali é uma maldição. Então, o Espírito Santo de Deus, ele te dá o discernimento para que você possa entender. Mas tem pessoas que chegam a esse ponto de ganhar esse presente de Deus na sua vida, mas depois ele começa a usar esse dom para o benefício próprio. Amém? Uma vez, quando nós tínhamos igreja lá no Putim, uma irmã chegou lá chorando um dia na igreja, e eu peguei e falei assim: irmã, a senhora entrou chorando aqui, está acontecendo alguma coisa? Eu falei assim: pastor, eu preciso de uma oração. Eu falei: amém, vem cá, filha, vou orar por você. Aí fui lá, orei por ela. Ela falou assim: muito obrigado, pastor, é que eu estava tão desesperada hoje, precisando de uma oração. Eu liguei para um pastor, para ele ligar para mim. Ele falou assim: eu vou aí, irmã, R$50. Cobrou a oração. Então, o irmão, pastor, Deus deu o dom para ele? Deu, mas já está usando o dom para benefício próprio. A Bíblia diz que nós recebemos de graça, dai de graça. Amém? Nós não podemos pegar aquilo que Deus nos dá, porque todo dom que Deus dá para alguém é para benefício da igreja, não é para benefício próprio. Amém? Se Deus te dá um dom de interpretação de língua, é para edificar a igreja. Se Deus te dá aí um dom de maravilhas, de prodígio de maravilhas, de cura, é para edificar a igreja, não é para usar para benefício próprio. Tá? Então Paulo está falando isso: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. O que ele está falando? Use todo o seu conhecimento, daquilo que Deus está te dando, para ajudar outras pessoas. Amém? Para ajudar outras pessoas. Então, quando algumas pessoas adquirem muito conhecimento, às vezes ela se torna soberba, deixa de ser humilde, né? Já começa, por causa da inteligência, da sabedoria que Deus vai dando, já começa a não andar mais com os humildes, já quer andar mais com pessoas, né? Doutores, autoridades. Eu já passei por muito isso na minha vida, irmão. Só a pessoa subir um degrauzinho, pronto. Entendeu? Aquele um já não... Olha, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos. Um dia eu estava na combinha velha da igreja, parei, aí tinha um pastor que começou junto comigo. No final eu dou o nome dele. O pastor falou assim, olhou assim de mim, em cima e embaixo. Tinha acabado de sair da obra, porta cheia de massa, roupa cheia de massa. O pastor olhou de mim de cima e embaixo, começou junto comigo. Quando ele casou, a mulher dele não sabia cozinhar. A pastora cozinhava em casa e mandava para eles comer, senão eles morriam de fome. Começou junto com nós. Ele olhou assim de mim, em cima e embaixo, falou assim, pastor, o senhor está fazendo a sua vida? Eu falei, trabalhando, irmão. Pastor, um carro importado. Pastor, pelo amor de Deus, na igreja do irmão só tem pobre, irmão. Larga a mão disso. Pobre não leva ninguém a lugar nenhum, não, irmão. Começa a pregar pra gente rica, irmão. Você vai ver o dinheiro que vai entrar na sua igreja. Falou desse jeito pra mim, irmão. Irmão, eu fiquei horrorizado de ver, irmão. Falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Se Deus mandou você fazer isso, vá em paz, irmão. Mas Deus mandou trabalhar. E eu trabalho até hoje, irmão. E outra coisa, eu trabalho no sol quente, ganho meu dinheiro. Seguinte, se amanhã eu quiser comprar um carro zero pra mim, ninguém vai poder falar pra mim. Olha lá o dono da igreja, ó, o pastor da igreja, ó, comprando um carro zero lá pro dia da igreja. Ninguém vai poder falar isso pra mim. Então, irmãos, chegaram a falar isso pra mim. Por quê? Porque as pessoas acham que, conseguiu abrir uma igreja. Eu vou usar a igreja para benefício próprio.
Eu consigo. Irmãos, olha meus filhos teve que prestar prova, estudar, batalhar. Um passa na primeira, estuda mais, estuda, para poder ser alguém na vida. Então, irmãos, não é benefício próprio. Nós temos que entender isso. Tudo que Deus nos dá para benefício da igreja. E quanto mais você usa o dom que você tem para benefício da igreja, mais Deus vai te usar. Mais Deus vai te usar. Então ninguém busca o proveito próprio. Antes cada um o que é do outro. Comei de tudo o que se vê no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. O que ele está falando? De novo ele entra na situação de comida. Por quê? Porque os judeus tinham comida impura para eles. Os gregos já comiam de tudo. Aí os dois brigavam. Aí estava lá o crente judeu e o crente grego. Olha o crente grego lá comendo uma feijoada, o judeu: eu não como esse negócio impuro. Você está entendendo? Então, quando nós temos divisão, Deus não é dividido. Por isso que a nossa consciência precisa ser trabalhada, para entendermos. Então Paulo diz: comei de tudo, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Deus fez tudo. Tudo. Então, tudo que nós comemos, se nós consagramos a Deus, podemos comer. Amém? Aí ele diz, 27. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Qual é a minha consciência? Eu posso. O Senhor já santificou todas as coisas. Eu oro, eu consagro. Mas aí Paulo faz um alerta no versículo 28. Se contudo alguém disser, isto foi consagrado a ídolos, não comei. Então se você sabe que o negócio é do diabo, tira a mão. Amém? Tira a mão. Então isso é muito prático. Sabe? É muito fácil de se definir. Porque nós temos autoridade em Cristo Jesus na nossa vida. O Senhor nos deu essa autoridade. Nós consagramos a nossa comida. Enfim. Mas não podemos passar das 4 linhas do Evangelho. E muitas das vezes começar a comer coisas sacrificadas a ídolos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E ele vai dizer, por causa da consciência, por causa daqueles que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Amém? É que nem eu sou pastor. Aí eu tenho que ir lá na cidade, lá resolver um negócio lá. Eu não vou de bermuda, porque eu sou um pastor. Tem algum problema usar bermuda? Não. Tem algum problema usar bermuda? Não. Mas por que o senhor não usa bermuda então, pastor? Para não escandalizar. Que pode ter um novo convertido, né? Pode ter alguém lá, tá vendo? O pastor deu mau testemunho lá, andando de bermuda lá. Amém? Então, a gente se coloca no lugar, né? Para não dar mau testemunho. Agora, tem algum problema de usar bermuda? Deus não vai salvar pela vestimenta. Deus vai salvar pelo coração. Amém? É claro que nós respeitamos a doutrina das igrejas. Tem igreja que mulher não pode usar calça jeans. Tem. Tá bom lá para você, sim, irmã? Tá. Glória a Deus. Né? Na outra igreja, mulher não pode usar brinco. Né? Homem não pode usar bermuda, nem camiseta cavada. Tá bom assim para você, irmão? Tá. Glória a Deus. Eu tenho um amigo.
apelido dele é Bim, ele é pintor. Esse camarada, pensa no camarada endemoniado. Nossa, mas endemoniado mesmo. Bebi, caía pra rua, nossa, terrível. Você conhece ele, né? Bora lá perto de você, lá no São Dimas, o Bim. Bim, conhece, né? Então, o Bim. Aí um dia, eu fiquei um tempo sem ver ele, que eu mudei de São Dimas, né? Mudei pra minha casa, fiquei um tempo sem ver ele. Quando eu vi o Bim de calça comprida e manga longa. Aí eu já achei estranho. Aí eu falei, eu atravessei a rua e falei assim, Binho? Irmão, Binho, aconteceu com você? Ah, me converti, irmão. Você se converteu? Se converti. Que bênção, irmão. Glória a Deus. Onde você tá? Tô lá na Deus e Amor. Irmão, Deus e Amor não pode usar nem chinelo direito. Nem chinelo. Mostrar os dedos já é pecado, né? Eu não sei agora, né? Porque o missionário morreu, né? Eu não sei agora como é que tá a situação, mas era rígida. E o irmão tava lá. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como é que Deus trabalha? Se esse irmão fosse uma igreja mais liberal, ele já tinha saído da igreja, avortado a beber. Mas como ele estava numa rígida, serviu para ele. Então Deus tem ministério para todo mundo, irmão. Às vezes tem gente que, se for para uma igreja mais rígida, não aguenta. Aí veio para uma igreja, amém? Que prega a palavra, mas não prega e use costume, né? Agora, se tem gente que, se vir para uma igreja que não tem uso e costume, né, se perde. Aí tem que ir para uma rígida mesmo, entendeu? Paletó fechado até aqui, no sol de 40 graus, acabou. O cara tem que viver naquilo rígido, para ele não se perder. É. Tá vendo? Desse jeito. Desse jeito. Verdade. É. Então, como a Sônia disse, né, existem vários ministérios, né, e o uso, costume é diferente em algumas igrejas, né? Só que nós temos que ter a consciência de fazermos o melhor para o Senhor, né? E temos que ter a consciência que Deus não vai nos julgar por causa da roupa. Deus não vai nos salvar por causa da roupa. Ele vai salvar por causa da consciência, do coração, das obras que nós estamos fazendo. Mas, para não causar, né, um alvoroço, um fala-fala, né, e até mesmo gerar uma polêmica, a gente então se precaver, mas a consciência nós sabe, não tem problema nenhum se vestir de outra forma. Amém, Jesus? E aí ele continua dizendo, ele vai falar da consciência, ó. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Tá vendo? Então, você tem que, os seus passos, as suas palavras, as suas atitudes, tem que ser medida pela vida do outro. Como assim, pastor? Você tem que cuidar de fazer o melhor possível por causa do outro que está vendo, para que seja um bom testemunho, não um mau testemunho. Amém, Jesus? Então, irmão, já vi cada coisa. Uma vez eu estava fazendo uma campanha lá no Leme, na colônia, longe, irmão, a casa do irmão. E aí o pastor Roberto falou assim, ô irmão, Deus deu uma campanha para mim. Deu para fazer lá na casa do irmão, lá no Leme. Toda terça-feira, irmão, pegava o carro e ia lá no Leme para poder fazer a campanha na casa do irmão. Aí deu uma campanha pro Roberto, pastor Roberto. Que campanha que é, irmão? Até a eternidade. Eu falei,
Ô, louco, irmão. Deus deu esse negócio pro irmão? Me deu. Falei, então tá bom, vamos fazer. 7 terça-feira. 7 terça-feira. Irmão, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª, o dono da casa morreu. Foi pra eternidade, irmão. O dono da casa morreu. Eu não acreditei nisso, irmão. Eu fiquei apavorado. Morreu. Daí o Roberto, pastor, era um propósito. Falei, irmão, não sei se é propósito, não empurramos o homem, porque aí, misericórdia, irmão, o homem morreu. Aí o Roberto falou assim, Deus deu outra campanha pra mim, eu não quero saber. Não vem com esse negócio de fazer outra campanha, que as campanhas que o irmão tá fazendo aí, tá levando a pessoa antes da hora. Mas isso é verídico, irmão. O dono lá, esqueci o nome do senhorzinho, ele já tinha uns 80 anos, quis fazer na casa dele, 80 anos novo convertido. Sabe, aquele primeiro amor, ele queria fazer na casa dele, tudo, e no fim, no 7º elo, o homem partiu. Morreu. Mas era propósito de Deus, né? Deus preparou campanha na casa dele, tudo, para ele fazer. Mas que o Roberto ficou assustado, falou assim, meu Deus. Amém? Então, nós precisamos estarmos preparados para poder edificar, tá? Porque a nossa liberdade em Cristo Jesus não é a liberdade de ferir o outro, não é a liberdade de poder extorquir o outro, de fazer mal para o outro, não. É a liberdade que Cristo nos deu dentro das 4 linhas do Evangelho para fazer o melhor para o reino de Deus. E quando você ajuda o irmão, você está fazendo o melhor para o reino de Deus. Quando você apoia um irmão, você está fazendo o melhor para o reino de Deus. Então os dons é para ser usado na igreja, não é para ser usado fora da igreja. Amém? Para benefício próprio. E aí ele vai dizer, se contudo alguém vos disser, isto foi sacrificado a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a plenitude, e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Tá vendo? Então nós temos que saber se comportar, falar, agir, andar, porque tem gente de olho em você. Amém? Tem gente de olho em você. Eu acho tão interessante, lá na rua da minha casa, todo mundo que passa na porta da minha casa me chama de pastor. O vizinho chama, ô pastor. O vizinho da frente, ô pastor. A mulher lá de trás, ô pastor. Esses dias, quando teve a investigação social da Laísa, bateu na casa de uma irmãzinha lá em cima. Ela é enfermeira. Bateu lá na casa dela. Aí, eu tava lá, fazendo um negócio lá na frente de casa lá, fumando lá. Ela saiu lá da casa dela, veio. E eu não falo com ela nunca, assim, oi, né? Boa tarde, boa noite. Nunca conversei com ela. Ela saiu da casa dela, veio até onde eu estava ali na porta de casa e falou assim, pastor, a sua filha chama Laísa? E eu achei interessante, ela me chamou de pastor. Agora, por que essas pessoas que estão lá, que não falam comigo, é só boa tarde, assim, um dia ou outro, às vezes um mês inteiro sem ver, mas quando olha, quando quer se dirigir a mim, me chama de pastor. Por quê? Por causa do comportamento de pastor. As pessoas não vê eu sentado na rua, não vê eu jogando conversa fora, né? Os vizinhos põem toda a cadeira na rua, fica bate-papo, nunca me viram ali, né? Nunca ouviram gritaiado lá dentro de casa, panela voando, entendeu? Pontapé na porta, né? Xingando, palavrão, nunca ouviram. Então as pessoas falam assim, não, ele é pastor. Então é isso que Paulo está dizendo. A nossa liberdade em Cristo Jesus não pode ferir o outro, ao ponto do outro falar assim, não quero ser crente igual aquele irmão ali, não quero ser. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós temos que entender que nós vivemos em sociedade. Muitas das vezes, se você mora em apartamento, você tem vizinho embaixo, tem vizinho em cima.
Se você mora em casa, você tem vizinho dos lados, no fundo, na sua frente. E você precisa se comportar como crente. Dar testemunho. Amém? Porque você pode ter certeza, quando uma pessoa está numa situação difícil, ela procura você. Já foram várias vezes, bateram na porta de casa pedindo ajuda. Várias vezes. Uma vez foi uma mulher, saiu lá da casa dela, do outro lado da rua, saiu de lá, sabendo que é o pastor, bateu no portão. O senhor é pastor, né? Estou precisando de ajuda. Como, o que o senhor está precisando? Ah, eu estou passando uma luta lá no meu serviço, meu Deus do céu. Nossa, eu não aguento mais, começou a chorar. Oramos pela mulher. Uma vez o outro vizinho de cima, umas 4, 5 casas para cima do outro lado da rua, saiu, bateu na porta de casa. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei, está acontecendo? Gustavo, o nome dele. Acontecendo, Gustavo? Ah, eu estou passando mal, passando muito mal. Orei para ele, manifestou um demônio, rapaz, ali no quintal de casa. Aí manifestou um demônio, caiu pro chão, expulsamos o demônio dele. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Você tá desse jeito? Não, eu tô passando mal. E vou contar pro senhor. Eu traí a minha esposa e desde esse dia eu tô passando mal. Acho que eu fiquei com alguma doença. Então, você vê que as pessoas têm que buscar ajuda, né? Por quê? Porque sabe que a gente é diferenciado. O mundo sabe que você é diferenciado. Então estão olhando você. E Paulo falou, pela consciência, você ande em consciência pela consciência do outro. Para que o outro possa olhar e ver Cristo em você. Se eu com gratidão participo, porque sou censurado por causa daquilo, porque dou graças, por causa daquilo porque dou graças. Então muitas pessoas, elas querem te censurar. E o que é censura? É não deixar você falar. Censura é não deixar que o seu pensamento saia de você, através das suas palavras. Isso é censura. Então isso estava acontecendo com Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí, amém? Tudo. Eu vou na cidade, eu vou para a glória, para glorificar o nome de Jesus. Eu tenho que ir lá resolver um negócio, mas eu vou para honrar Deus. Amém? Então, tudo que façais, faça para a glória de Deus. Vai trabalhar, vai para a glória de Deus. Tudo que nós façamos tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Não vos torneis causa de tropeço. Amém? Como eu já disse para os irmãos, eu já ouvi várias vezes. Eu não vou ser crente igual meu pai. Eu não vou para a igreja, porque fulano de tal está lá, é a vida desgraçada que o cara tem. Amém? Então, não adianta, irmãos. Não adianta. As pessoas estão nos olhando. Tá? As pessoas estão nos olhando. E nós precisamos nos comportar da melhor maneira possível. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus e nem para gentios, nem para a igreja. Amém, Jesus? Então nós temos que entender que nós temos um compromisso de honrar o nome de Jesus. Aonde quer que nós vamos, aonde quer que o que nós fazemos, precisamos honrar o nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, isso é muito importante. E às vezes, amados, eu vou ser bem sincero com os irmãos, às vezes tem situações que nós precisamos até, sabe, falar assim, quer saber do negócio? Não vou levar para frente não. Não vou não.
Ao menos que nós precisamos fazer isso. Porque senão, irmãos, o que acontece? O que nós estamos pregando é em vão. Amém? Se tem algo que Deus vai fazer por você, é a retribuição do bem que você faz para o outro. Porque quando você faz o bem para uma pessoa, não é a pessoa que vai retribuir o bem que você fez para ela, para você. Não, é Deus que retribui. Os melhores anos da minha vida, de aprendizado, de crescimento espiritual, foi quando eu entreguei sopa na rua. E o amor que nós tínhamos de chegar naquele morador de rua, dar um prato de comida para ele, uma garrafa com água, fazer uma oração, pregar o evangelho. Mas aquilo era tão bom, mas tão bom, que Deus abriu as portas, escancarou mesmo. Olha e falar para você, irmãos. Foi um momento tremendo. Houve uma época que eu falei assim, era época de Natal. E aí eu reuni os irmãos do sopão e falei assim, irmãos, seguinte, dia 24, meia-noite, nós vamos estar na rua entregando sopa. Sabe por quê? Nós sempre comemoramos o Natal em casa com a nossa família, mas tem gente na rua que não vai comemorar. Quem está comigo? Oh, irmão, não, eu vou. Nós levantamos uma equipe lá, uma irmã ficou sabendo, fez um centro de empatia desse tamanho assim, deu para nós levar na rua, compraram para Netone, e nós fizemos uma sopa especial, saímos para a rua, 11 horas da noite. Irmãos, gente parava com o carro, com um bolo na mão, peru, assado, cheiro. As pessoas paravam, ficavam olhando. O que esses caras estão fazendo aqui? É Natal. Parando, olhando a gente dar sopa para o morador de rua, quase meia-noite. Eles não vão cear. Parou um cara no meio da rua com o carro, a mulher segurando um bolo. Ele saiu do volante do carro, meteu a mão na carteira, tirou uma nota de 100 e falou assim, tá aqui, ó, eu não consigo fazer o que você faz, mas eu quero ajudar. Então, irmãos, sabe que hora que eu cheguei na minha casa esse dia? 1h30 da manhã. Falei pra minha esposa, ceia com as crianças, entendeu? Festejo de Natal aí, eu vou fazer a obra de Deus na rua. Pode falar, Pedro. E muitas das vezes a gente cruzava com a pastoral. Gratificante, né, irmão? Gratificante. Então, fazer o bem para os outros gera benefícios de Deus na nossa vida. Amém? Então nós temos que entender isso, como Paulo entendeu. Aí ele diz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja. Como também eu em tudo agrado a todos. Eu em tudo agrado a todos. Paulo não era uma pessoa pesada, Paulo não era uma pessoa ingrata, Paulo não era uma pessoa briguenta, Paulo não era uma pessoa que cismava com tudo. Paulo, ele sempre pensava no outro primeiro. Sabe? É um comportamento que eu tenho comigo. Às vezes a gente deixa de falar alguma coisa para não constranger. Às vezes a gente deixa, né, de agir de tal forma para não constranger. Aí eu vejo um monte de pessoa fazendo um monte de coisa que constrange a gente. E a gente tomando cuidado para não constranger as pessoas. Né?
Até quando a gente quer puxar a orelha, até quando a gente quer, né, chamar a atenção da pessoa, a gente chega e fala com cuidado. Agora, é claro que há momentos que precisamos ser enérgicos, irmãos. Para quê? Para que não se destrua a obra de Deus. Paulo, ele disse a 2 homens que estavam minando a igreja, ele disse: eu entrego vocês nas mãos de Satanás. Por que Paulo fez isso? Porque estavam minando a obra de Deus. Quer me atingir? Amém. Quer atingir minha família? Amém. Vou fazer nada, vou nem ligar o que você está fazendo para mim. Mas atingiu a igreja, aí não. Aí bateu de frente comigo. Então, a mim não tem problema, a minha família não tem problema. Mas a igreja não. A igreja não. Então, quer estragar a igreja, quer ferir a igreja, aí eu vou bater de frente mesmo. Aí vai conhecer, né, a autoridade que Jesus me deu. Amém? Então a gente precisa entender isso. A obra de Deus, a gente tem que zelar por ela, dar a nossa vida por ela. Aí o versículo 33. Como também em tudo agradando a todos, não buscando o meu próprio proveito. Servia, em vez de ser servido. Amém? Servir em vez de ser servido. Então Paulo chegava, o apóstolo Paulo chegou, que maravilha, vamos colocar tapete vermelho para ele. Não, Paulo servia. A humildade tem que estar em primeiro lugar na vida daquele que faz a obra de Deus, mano. Ser humilde. Então a gente tem que ser humilde. Amém, Jesus? Mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Amém? Porque qual é o intuito nosso? Ganhar almas para Cristo. Amém? Nosso intuito é esse. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Ganhar almas para Jesus. Então nós precisamos o quê? Servir, ajudar, para que pessoas sejam salvas. Se vai vir para o ministério aqui, se vai para outra igreja, não tem problema. Esses dias eu encontrei com um amigo e eu lembro certinho. Eu e o obreiro Gabriel, nós estávamos lá onde nasceu a igreja, ali na Gernor Pires da Fonseca, no Jardim do Vale. Um dia nós estávamos arrumando uma lâmpada ali e passou um irmão. O irmão não era convertido, mas era conhecido. O Washington Pacheco. Ele é pintor de carro, né? Trabalhou na Pássaro Marrom um tempão, até conheceu meu pai lá. E um dia ele passou de bicicleta, aí ele falou assim, Gabriel. Ele parou. O Gabriel me apresentou para ele, né? Meu irmão, nós não consertamos a lâmpada. 2 horas evangelizando o cara. Ele largou a bicicleta assim, entrou para dentro, nós puxamos uma mesa, sentamos na cadeira, compramos um frango assado, uma Fanta, e ó, frango para dentro e palavra de Deus, frango para dentro e palavra de Deus. Evangelizamos o rapaz. Esses dias encontrei com ele. Eu falei para ele assim, Washington, e aí, tá firme, irmão? Firme, pastor, faz 15 anos. Falei, irmão, faz 15 anos que nós pregamos uma palavra, sei lá. Faz, pastor, desde aquele dia eu me converti. Pastor, converti minha mãe. Minha mãe já partiu pro Senhor, converti minha mãe, converti meu pai. Converti minha esposa, tá na igreja comigo. Agora ora para mim, só falta o meu filho. Ele falou assim para mim, só falta o meu filho, mas eu vou ganhar meu filho para Jesus. Então, irmão, uma conversa, bate-papo, comendo frango assado, bebendo Fanta, falando da palavra de Deus. Ganhamos o cara para Jesus. Amém?
Está conosco aqui? Não, está lá na Assembleia de Deus, o Ministério Guatinguetá. Glória a Deus por isso. Enquanto na rua dá alegria de ver o homem convertido. Isso. Aí ele está fazendo parte da missão. Lá ele faz parte da missão e do ciclo de oração. Lá na igreja dele. Ele falou assim, pastor, você sabe o que é você trabalhar até sábado? E domingo, 2 horas da tarde, você sai para evangelizar? Não, pastor, você sabe o que é isso? Eu falei, sei, irmão. Você trabalha a semana inteira, chega domingo, você quer descansar. Pastor, 2 horas da tarde é o nosso evangelismo. A gente sai para evangelizar. Lá Tamandaré, Alto das Almas. A gente vai para a roça, vai evangelizar. Eu falei, tá vendo, irmão? Isso é o amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o amor. Você já não se encontra mais nesse mundo. Então, não tem esse negócio. Não, eu preciso de descanso, eu preciso disso, é claro. Uma hora ou outra você tem que descansar mesmo. Você não é de ferro. Mas sempre quando você tem a oportunidade, você faz a obra de Deus. Para poder agradar ao Senhor. Amém? Então, Paulo, ele falou sobre essa liberdade. Então, que nós possamos condicionar a nossa liberdade como Paulo condicionou. Se a minha liberdade é para ferir os outros, não é liberdade. Se a minha liberdade é para servir de pedra de tropeço para outra pessoa, não é liberdade. Agora, se a minha liberdade edifica outras pessoas, essa é a verdadeira liberdade. A liberdade dentro das 4 linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar em nome de